Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vim falar com vocês um tema muito importante, que é o hábito da leitura nas crianças desde bem pequenininhas. Muitas vezes eu acabo postando lá no Instagram e eu recebo muitas perguntas sobre isso, sobre como que a gente faz com o Benjamin nesse quesito da leitura, como que a gente estimulou ele, como que a gente continua estimulando, porque é visível quando eu posto que ele realmente gosta muito desse mundo dos livros, desse mundo da leitura. Ele gosta de observar, ele gosta de ficar ali por muito tempo analisando as imagens e ele gosta muito que a gente conte as histórias para ele. E é claro que isso não é um hábito que a gente adquire do dia para noite. Eu ainda venho trabalhando no meu hábito de leitura porque ainda não é algo tão natural para mim assim. Eu ainda preciso me relembrar e reforçar. Tem que terminar de ler o livro, tem que começar a ler outro, tem que procurar outras coisas que me interessem, porque de fato não é uma coisa tão natural para mim. Pro Benjamin tem sido, porque felizmente desde o começo a gente começou bem certinho com ele. E como que começou esse processo? Onde foi assim o start? Desde sempre, basicamente desde sempre. Quando eu estava na gestação e eu lia materiais para estudar, tanto da gestação quanto da minha vida profissional mesmo, eu já lia em voz alta. Lia em voz alta, já tem muitos estudos que provam que o bebê escuta assim de dentro da barriga a partir de uma certa semana de gestação, então eu lia em voz alta. Eu trabalhei minha gestação inteira e eu era professora de educação infantil, então eu lia muito para os meus alunos. Então sempre aquela respirada funda assim antes de começar, para entrar no momento, para entrar na situação. E aí eu lia, então, desde a gestação, eu já tive vários episódios de leitura em voz alta, para que ele também já fosse ouvindo. E assim que o Benjamin nasceu, assim que a gente conseguiu nos organizar ali com a nossa primeira adaptação, com o nosso primeiro momento, os momentos de leitura com ele já passaram a ser muito marcantes nos nossos dias. Não era ainda todos os dias, não era assim em um determinado momento específico do dia, porque ainda estávamos, né, começando a fazer a nossa máquina girar, começando a fazer a nossa engrenagem girar, mas a gente lia com muita frequência para ele já também. E conforme ele foi crescendo, ele foi tendo mais interação com esses momentos. Eu sempre deixei livros disponíveis para ele, mesmo que ele pudesse acabar rasgando por ser um bebê e não ter 100%, né, do domínio do uso. Então, o que nós fazíamos era disponibilizar para eles alguns que tudo bem se ele rasgar enquanto ele manuseia, mas de preferência aqueles mais duros, que acabam por ser mais resistentes. E nós participávamos muito desses momentos já com ele também, ainda enquanto ele era um bebê. Então nós sentávamos para folhear com ele, simplesmente folhear para ir apontando o que ele via. Ele ainda não tinha concentração para sentar e ouvir uma história inteira, então apontávamos, falávamos sobre como folhear, né? Desde muito pequenininho, a gente já foi mostrando para ele como manusear. Então, já que você não tem o domínio, já que você ainda não sabe, vamos te mostrar como. Então, como manusear? Apoia no chão se ainda não tem força para segurar o livro e manusear, né? Então, apoia no chão na sua frente, passa uma página de cada vez. Isso, como eu falei, sempre priorizando os livros mais grossinhos, que fica mais fácil até para que ele possa pegar a página, né? Depois lá com o movimento de pinça que nós falamos nos últimos vídeos aí, para que ele consiga então fazer o movimento e pegar. Mostrávamos as imagens e com o tempo nós fomos realmente lendo as histórias por completo, porque às vezes a gente começava a ler um parágrafo, dois, um trechinho ou outro, e ele já se distraía com outra coisa e saía brincar. E tudo bem, eles não precisam sentar para ouvir uma história inteira, ainda quando são bebês. Se ficarem aqui sentadinhos no colo, com o livro na frente, vai conversando, não precisa ler tudo, né? Se precisar, pula algumas partes. Ok, o que importa é ter o momento, é estar vivenciando aquele momento, que isso é a base. Isso é o comecinho do comecinho para que o gosto vá crescendo ali, o interesse, a curiosidade sobre o que vem depois vá crescendo. É assim que a gente planta essa sementinha. E quando o Benjamin tinha 1 ano, o presente dele de aniversário dele foram o quê? Mais livros. Porque a gente queria mesmo, de fato, disponibilizar para ele a todo momento. Então, nas prateleiras de atividades do Benjamin, sempre tiveram livros. Desde muito pequenininho. Sempre tiveram livros. Tínhamos os livrinhos para outros momentos, para levar para o banho, aqueles emborrachados que não entram água, mas ainda assim muito cuidado, chega um tempo que tem que descartar mesmo, porque eles podem acabar estragando. Em todos os momentos nós tínhamos livros. No carro nós tínhamos livro para ele brincar. Em casa, quando íamos sair, sempre tinha um na bolsa. Eu comprei uma coleção assim grande, mas que eles eram bem pequenininhos, cada um era de um tema diferente assim. Então era fácil de levar, era algo que ele conseguia segurar com facilidade porque era pequenininho. Então assim, como eu falei, sempre presente, de forma sutil, de forma suave, não é para
você tem que gostar. Não, tá aqui. Olha como é legal, olha como é interessante. A gente senta junto, a gente olha junto, a gente conversa sobre o que a gente tá vendo. Então, é algo de estar à disposição, estar sempre presente. Sabe aquilo que a gente sempre fala que os olhos não veem, o coração não sente? O hábito da leitura é também com isso. Se a gente não tem acesso aos livros, se a gente não consegue ver, se cada vez que eu pensei em querer, eu tenho que pedir pra minha mãe, me entreter e brincar com qualquer outra coisa que passou na frente. Então, tem que estar presente, tem que estar visível e não adianta só estar ali, parado. Tem que ser manuseado. Tem que ser incentivado pela gente. Às vezes não tem também algum brinquedo que fica na prateleira que parece que a criança nem reparou que tá ali? É a mesma coisa. Pega, senta junto, convida, mostra o que fazer, mostra. Eles não têm que saber o que fazer com aquilo, a gente tem que mostrar para eles também. Então, participe desses momentos e mostre o quanto é legal, converse sobre, mas tudo de forma gradual e sutil. Outra coisa que é muito legal, que pode contribuir aí para a introdução dos livros, né? Ah, mas meu filho já tem 1 ano e meio, 2, 3, não tem problema. Procure livros da fase que o seu bebê está vivendo. Isso é muito bacana. Então, por exemplo, lá um livro para um recém-nascido, é muito legal que esse livro tenha contraste, preto e branco, azul e vermelho, duas cores específicas que sejam completamente opostas. Isso é muito, muito legal, porque proporcionar para a criança um livro que ela ainda não está pronta, às vezes pode ser um pouco desinteressante, porque ela nem está pronta para ter interesse naquilo, mas procurar livros que estejam apropriados para a faixa etária dela é muito legal. Então lá para o recém-nascido, livro com contraste. Depois, mais pra frente, 3, 4 meses, livro com textura. Pode ainda ser o de contraste, mas que quando ele passe a mão tenha texturas. A partir dos 6 meses, pode ter livros com alimentos, porque ele tá passando pela introdução alimentar, né? Então, que bacana poder ter ali imagens para ele ver, para ele manusear. Pode ser imagens reais, livros com imagens reais, isso também é muito bacana. E outra fase que eu gosto muito de usar, livros que falem realmente da fase que o bebê tá passando, é o desfraude. Eu acho que ele contribui muito. Tem livros muito ricos, com histórias muito bacanas, para que ele se reconheça naquilo que ele tá observando nas imagens, te ouvindo falar. Então, procurar livros de acordo com a faixa etária da sua criança, do seu bebê, é uma dica muito legal para despertar um maior interesse. E assim, devagarinho, um tijolinho de cada vez, sempre estando disponível o físico, mas a gente também disponível para ler para eles, porque é uma coisa que eles gostam muito, é um momento de conexão muito forte. O hábito da leitura, ele vai se construindo. Nós aqui em casa já estamos há quase 2 anos tendo um ritual, tanto da soneca de tarde para dormir, quanto no ritual noturno da noite, o livro como a principal parte do elemento para relaxar, para desacelerar e depois descansar. É uma coisa pelo qual o Benjamin pede, quer ver deixar ele brabo antes de dormir e falar, hoje não vai dar tempo de ler a história. Ele fica realmente muito irritado porque ele espera por aquele momento. Já mostrei algumas vezes aqui pra vocês que a gente, além dos livros que a gente vai adquirindo, compra baratinho, compra no Reuse, porque às vezes livros são caros, né? Compra no Reuse. A gente também agora tá usando muito, muito, muito dos livros da biblioteca municipal, que estão ali justamente para que a gente possa usar, né? Então ali a cada 15 dias a gente vai lá e faz a troca de 5 livros por vez. E isso tem contribuído ainda mais, porque apesar da gente não ficar com o livro pra gente, que é uma coisa que o Ben gosta muito, né? Ele cria um apego muito forte pelos livros, então ele guarda as histórias com muito carinho, ele relembra elas. Então às vezes quando a gente guarda os livros por um tempo para trazer outros, né? Quando busca de novo aquele que estava guardado, nossa, realmente é reencontrar algo que ele gosta muito, assim. Então, apesar dos livros da biblioteca não dá para fazer isso, né? Porque tem que fazer o rodízio, é muito bacana, porque a cada 15 dias temos 5 novas histórias para conhecer, para explorar e para desbravar muito. E isso tem sido muito legal. E ficam sempre aqui, disponíveis. A gente deixa aqui os da biblioteca e os dele, faz essa mescla, né? E ficam sempre aqui disponíveis. E muitas vezes, quando eu digo, filho, agora a mãe vai trabalhar, você vai lá pro seu quarto brincar um pouquinho, eu chego aqui e não vejo ele brincando com as coisas, não vejo ele brincando com os carrinhos, com seja lá o que for. Eu pego ele sentado, lendo seus livros, fazendo a sua leitura, a sua interpretação do material que a gente faz questão que esteja ali disponível para ele. Essas foram as dicas de hoje para como incentivar um bom hábito da leitura, como fazer a criança adquirir, né, desse hábito que é tão importante, que contribui de diversas formas. Como eu falei, gradual e gentil. A gente não consegue forçar ninguém a gostar. A gente não consegue passar para eles a importância daquilo que a gente não faz. Então, leia com gosto para sua criança, sabe? Ai, mas eu tô cansada. Leia com gosto. Senta ali antes dela dormir. Lê com vontade aquela história para ela. Ah, Roberta, mas eu não me sinto à vontade para interpretar os personagens, fazer histórias. Eu também não.
Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Contação de história nunca foi muito meu forte como professora de educação infantil, mas eu entendi a importância. Então, não tenho o hábito de fazer vozinha, de fazer elementos assim. Não, mas eu leio com vontade. Eu leio num ritmo gostoso para que ele possa acompanhar. Eu não atropelo as coisas. E isso é muito importante para que ele veja a sua vontade no que você está fazendo. Então, observe como que você tem tirado um tempinho para esses momentos de leitura. E outra coisa que vale a pena ressaltar que é muito importante é a escolha de bons livros. Temos que ter muito cuidado com os livros que a gente apresenta. Às vezes, mesmo que o livro diga que é da faixa etária, eu já peguei livros que diziam ser da faixa etária ou que diziam ser livres para qualquer faixa etária e tinham lá palavras que eu não gostaria de usar com meu filho. Então, convém dar uma conferida no livro primeiro. E se ainda assim a história for boa, mas lá no meio tem uma coisinha ou outra perdida, pula, lê, reinterpreta, reescreve essa história durante o período da leitura. Hoje eu fico por aqui então. Eu espero que essas dicas tenham contribuído para ajudar. Deixa eu terminar. Eu espero que essas dicas tenham contribuído para ajudar aí na sua casa, se você já tem o hábito da leitura e tá aí aprimorando, trabalhando cada dia um pouquinho, ou para você que quer começar a introduzir os livros no dia a dia da sua criança. Se você é novo por aqui, já vem ficar bem pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar todos os detalhes da nossa jornada da maternidade aqui em Portugal. Não esquece de deixar seu like e o seu comentário, que são super importantes. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!